Pensa só, um mundo sem apagões. Parece coisa de filme de ficção científica, não é? Pois é, hoje a gente vai explorar como o aprendizado de máquina, ou machine learning, está tornando isso uma realidade. Vamos ver como essa tecnologia está transformando a nossa rede elétrica para ela ficar não só mais inteligente, mas o principal, muito mais confiável. Vamos começar com essa pergunta que é bem forte. E se uma tecnologia pudesse, sei lá, prever e até neutralizar uma falha de energia antes mesmo da gente perceber que algo deu errado? Isso já não é mais uma promessa para o futuro, não. É o poder da inteligência artificial em ação. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. O aprendizado de máquina, ou ML para facilitar, é um campo da inteligência artificial que está funcionando como um cérebro novo para nossa rede elétrica. Ele basicamente olha uma montanha de dados, aprende com eles e começa a tomar decisões para otimizar um sistema que até hoje era muito mais reativo, sabe? Só agia depois que o problema acontecia. Beleza. Nossa primeira parada é entender qual é o grande desafio da nossa rede elétrica hoje em dia. A forma como a gente consome energia está mudando muito rápido, e isso coloca uma pressão gigantesca na infraestrutura antiga, que agora precisa evoluir e se tornar mais inteligente para dar conta da complexidade do mundo de hoje. Para entender como isso funciona na prática, vamos fazer o seguinte. Vamos seguir o caminho que a eletricidade faz. A gente vai começar lá na geração de energia, depois vai passar pela transmissão, que são aquelas linhas de longa distância, e por fim vamos chegar na distribuição local, que é o que leva energia para as nossas casas e empresas. Então, a nossa jornada começa na fonte, na geração de energia. E aqui a gente já encara o primeiro grande quebra-cabeça. Qual tipo de energia gerar e quando? É uma busca constante por aquele equilíbrio perfeito entre o custo e a confiabilidade. O ponto central aqui é um dilema. De um lado, a energia hidrelétrica. Mais barata, sim, mas super vulnerável. Se não chove, o nível dos reservatórios cai e aí complica. Do outro, a energia térmica. Bem mais cara, mas está sempre disponível. E aí, como é que se equilibra essa balança? É exatamente aqui que a inteligência artificial entra em cena. Olha só esse processo. Os chamados algoritmos genéticos, que são um tipo de machine learning, processam uma quantidade absurda de dados. Eles analisam os níveis dos reservatórios, tentam prever a demanda de energia lá na frente, otimizam essa mistura de fontes de energia e equilibram o que a gente precisa hoje com a necessidade de guardar água para o futuro. Tudo isso para quê? Para encontrar a combinação ideal, garantindo o menor custo possível sem arriscar o fornecimento de energia. Certo, com a energia gerada da melhor forma possível, o próximo passo é transportar tudo isso. Agora a gente entra na etapa de prever falhas no que podemos chamar de autoestradas da energia. Eletricidade viaja por centenas, às vezes milhares de quilômetros, e é justamente aqui que a gente encontra o ponto mais frágil de todo o sistema. Pensa nessas linhas de transmissão como se fossem as rodovias da eletricidade. E como em qualquer rodovia, é aqui que acontecem os acidentes. A grande maioria das falhas do sistema, desde curtos-circuitos por causa do tempo até falha de equipamento, acontece exatamente nessas linhas. A solução para isso é o que chamam de detecção preditiva de falhas. Aqui, o machine learning funciona como um sistema de alerta, sabe? Um alerta bem precoce. Uma rede neural artificial é treinada com um monte de dados antigos para aprender a reconhecer os sinais elétricos bem sutis que vêm antes de um problema acontecer. E o mais incrível, ela consegue prever não só que uma falha está vindo, mas também o lugar exato onde ela vai acontecer. Isso permite que as equipes de manutenção ajam antes que o apagão aconteça. É tipo um check-up preditivo para a rede elétrica. Mas olha, mesmo com a melhor prevenção do mundo, falhas ainda podem acontecer. E isso nos leva à etapa final da nossa jornada: restaurar energia em questão de minutos. O que acontece quando, apesar de tudo, um bairro inteiro fica no escuro? Esse diagrama aqui mostra como é uma rede de distribuição local. As linhas são os cabos elétricos, e esses quadradinhos, os nós, são chaves, como interruptores. Repara que os nós pretos indicam chaves fechadas, por onde a energia está passando, e os nós brancos são as chaves abertas que interrompem o fluxo. Agora, olha o que acontece quando uma falha, marcada com esse X, acontece em uma dessas linhas. De repente, um setor inteiro da rede fica sem energia. O desafio, nesse momento, passa a ser restaurar energia o mais rápido possível, mas de um jeito seguro e eficiente. E é aqui que o poder do machine learning fica muito claro. Em vez de um operador humano levar horas tentando achar uma solução, os algoritmos genéticos testam milhares de combinações de abrir e fechar chaves em segundos.
Eles encontram a melhor rota alternativa para a eletricidade, religando todo mundo que foi afetado em minutos. É como se fosse um GPS para energia, sabe? Que recalcula a rota na hora para desviar de um acidente. Bom, e olhando para o futuro, a rede elétrica vai enfrentar desafios ainda maiores. E com isso, o papel do aprendizado de máquina vai se tornar, nossa, absolutamente essencial. A gente está entrando na era dos prosumidores, que são as casas que não só consomem, mas também geram energia com painéis solares. Tem o crescimento enorme dos carros elétricos e, claro, as fontes de energia renováveis como a solar e a eólica, que dependem do clima. Gerenciar toda essa complexidade com a oferta e a demanda mudando a cada minuto é uma tarefa simplesmente impossível para um sistema tradicional. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Com o sistema de energia cada vez mais complexo, mais descentralizado, a inteligência artificial deixa de ser uma opção e se torna a base, o alicerce, para garantir que as luzes continuem acesas. A pergunta que fica no ar é: com que velocidade a gente consegue implementar toda essa inteligência para construir a rede elétrica resiliente que o futuro tanto precisa?